E no vídeo de hoje eu quero falar da nova moto da Yamaha, a FZ15 ABS. É isso mesmo, ela não é uma Phaser 150, ela não é uma Factor 150, não é uma FZ25, é uma FZ15. Uma moto de 150 cilindradas que tem muita coisa incrível para falar. Então, já para aproveitar, se você quiser, deixa o like, se inscreva no canal, porque eu vou falar sobre essa moto depois da vinheta. Ah, e tem alerta de spoiler. Bora rodar esse vídeo. E essa FZ15 eu peguei num test ride da Feltrin Motos da Yamaha aqui do aeroporto de Congonhas, tá? Foi feito esse test ride no mesmo dia que eu fiz o test ride da Flu 125. E assim, eu tenho coisas maravilhosas para falar dessa moto. É claro que antes de passar na loja e de falar com o pessoal lá, com o André, combinar informações e fazer o test ride na moto, eu também dei uma entrada no site da Yamaha e vi as informações em comparativa que ela tem, versões, cores e tudo mais. Então eu vou falar primeiro desse comparativo, tá? No site da Yamaha ela tá comparada com a Phaser, com a CG Titan, porque são as motos que brigam na mesma faixa de preço. Ambas estão com preço sugerido na casa de 15, 16 e preço de venda no final entre 18 e 19 mil reais, tá? E a outra comparada é com a CB Twister, a 250 da Honda, que está saindo de linha depois de tanto tempo. Mas enfim, o comparativo primeiro que eles têm é farol e luz de posição de LED. Somente a Phaser, a FZ15 tem, Titan e Twister não tem. Lanterna de LED, somente a FZ15 e a Twister tem. Lampejador de farol, aquele botãozinho PES que fica na frente do manete, a Twister e a FZ15 tem. ABS dianteiro, somente a FZ15 tem. Freio a disco nas duas rodas, somente a Twister e a FZ15 tem. Disco dianteiro, o disco de freio dianteiro dessa moto é absurdo. Eu vou colocar a foto, é absurdo o tamanho dele. Eu tenho uma foto que eu tirei dela com outras motos do lado e assim, é muito grande. Ele é o maior, por exemplo, que o da Twister. O freio da Twister tem 276 milímetros e o da FZ15 tem 282. O disco traseiro, que também só a FZ15 e a Twister tem, que são do mesmo tamanho, 220 milímetros. Aí vem a diferença principal, por exemplo, vamos falar a verdade, a comparação dela não é com a Twister. A comparação dela é com a CG. E a diferença principal, além do disco traseiro, que a CG não tem, nunca teve, é a questão de suspensão traseira por monocross. Ou seja, ela tem aquela mola monochoque, igual a FZ25, igual a Phaser antiga tem, igual a Twister tem, que é o famoso, que a gente chama de monochoque, né? A balança de alumínio e um amortecedor gigante no meio, incrustado. Também, ela compara, né, com a Twister, ela tem, e beleza. Curso da suspensão dianteira. Enquanto a CG Titan e a Twister tem 108 milímetros de curso de batida, a suspensão dianteira da FZ15 tem 120 milímetros. E para mim a principal diferença, o principal agregador de capacidade dessa moto, principalmente de você deitá-la, vem aí. Pneu dianteiro é 180/17, comparado com a Twister, que é 170/17, então ele é um pouquinho mais alto. Ele é muito bom, muito gostoso. Enquanto a Titan tem o pneu 80/100/18. Então a roda da Titan é maior. E sim, o pneu da Titan ele é mais borrachão que o pneu da FZ15. E aí, o pneu traseiro, enquanto a Titan tem um pneu 180/18,
A FZ15 tem um pneu 140/60/17. A título de comparação, esse pneu é o mesmo da FZ25, a de 250 cilindradas, e é quase o mesmo da Twister. Porque o da Twister só muda a questão da altura, o pitch dela, em comparação com a largura do pneu. Nós estamos falando de 140/60 na FZ15 e 140/70 na CB Twister CBS, né? Na CB Twister. Aí tem outra informação que é painel completo com indicador de marcha e eco. Cara, o painel dessa moto ele é muito bom, ele é perfeito, principalmente para mim que eu fiz o teste debaixo de um calor de mais de 30 graus em São Paulo, onde você visualizar o painel de uma moto é bem complicado. E sim, ele é muito bem feito, muito bem acabado, com muitas informações muito bem colocadas, tá? E sim, ele é melhor até que o painel da Twister, porque o painel da Twister, por exemplo, não indica as marchas, e o painel da FZ15 indica. E tem a revisão do preço fixo da Yamaha, na qual as duas primeiras revisões a mão de obra é paga pela própria Yamaha. E também a revisão, ela pode ser parcelada em até 6 vezes no cartão após isso, tá? A garantia de 3 anos, mas isso é um padrão de quase todas as motos. Eu quero fazer um comentário em relação ao tanque de combustível. O que acontece? A FZ15 ela é uma moto mais larga. Ela tem uma largura melhor, ela tem uma largura de tanque muito boa. Para minhas pernas, por exemplo, eu não sou muito alto, tenho 1,60 m e alguma coisa. Segundo a Fábio, quando eu me alistei era 1,65 m, mas tá, enfim. E assim, ela é boa. A grande questão é que ela cabe 1 litro a menos que a CG 160. Mas o indicador eco dela, e assim, ela é uma moto que dá pra andar bem. Eu vou agora colocar o vídeo dela pra vocês assistirem. E na volta eu falo sobre as demais informações dela. E assim, eu fiquei muito impressionado positivamente com a moto. Assim, na minha cabeça ela é uma moto que ela está acima da média. Ela não existe uma briga entre ela e a Titan. Quem vai definir mesmo se o cara vai ficar com a FZ15 ou com a Titan é a mentalidade do cara, é a cabeça dele. Na minha cabeça é a moto que ela veio para botar a Titan no chinelo. Só vai comprar uma Titan quem quiser trabalhar com a Titan, porque não dá para comparar, são motos completamente distintas. Então, roda o vídeo que eu gravei enquanto eu fazia o test ride na FZ15, a mais nova moto da Yamaha. Galera, então, nos testes para trocar a PCX por outra moto, lançamento da Yamaha FZ15, né, a Phaser 150 nova. Cara, uma moto de 19 mil reais, ou seja, ainda mais barato que a PCX. Tô testando ela, entendeu? Me impressionou bastante o tamanho desse disco de freio. Me impressionou bem o motor escurecido. Pedaleira principal em alumínio me deu um bom agrado. Essa pedaleira aqui com o suporte em metal já preso no chassi me incomoda um pouco. Mas aqui, isso aqui é o charme. É o charme não, é a questão de segurança dela. Freio a disco na roda traseira, muito bom. Ela já vem equipada com pneu Pirelli Diablo Rosso, tá? Mesmo esquema da Phaser 250, pneuzão largo. Vou passar as medidas, colocar na tela, entendeu? Outro insight maravilhoso dela está lá atrás, ó, suspensão monochoque, em vez da velha balança com 2 molas, entendeu? Mano, uma moto muito bem acabada. Olha esse canhão de luz, entendeu? Maravilhosa mesmo, gostei. Algumas coisas ela poderia ser ainda melhor, mas painel blackout, uma moto incrível. Dei meia volta com ela ali da loja até aqui o aeroporto de Congonhas. Vou fazer a segunda parte do vídeo do outro lado do aeroporto. Vamos. Então galera, coisas a ressaltar, tá? Painel bem feito. Que lindo, hein?
Painel bem feito. Ela não é muito barulhenta, ó. A marcação. Vai até bem. Controles no botão, trip 2, odômetro. Gostei mesmo. Sinaliza bem. Mesmo na luz do dia. Entendeu? Dá pra enxergar bem. Comparada com a outra moto que eu testei deles, que era a Fluo, essa moto é bem melhor. Cara, como se fosse uma 250. Até na largura do pneu, tudo. Gostei. O ABS dela é só dianteiro, tá? Traseiro não consegui detectar um ABS aqui, tá? Bem protegidinha, bem organizadinha. Uma moto que vale a pena ter, viu? 19 mil. Mesma faixa de preço, mesma guerrilha da Titan. Mas olha como isso daqui é larga. E é maravilhoso, na moral. Vale a pena. Então assim, galera. Primeiramente eu queria ressaltar algumas informações da FZ15. Como as cores, tá? Ela hoje está sendo disponível em 3 cores. A Midnight Black, que, nossa senhora, é incrível. Se a pessoa tiver paciência, com capacidade de personalizar ela, dá para deixar essa moto num jeito que ela fica a famosa preto sinistra. Muito sinistra. Ela tem a cor também, a Racing Blue, o azul tradicional da Yamaha, que, nossa senhora, como essa moto ficou bonita nessa cor. E tem a Magma Red, que é um vermelho não tão brilhante quanto aquele famoso vermelho Ferrari que a gente diz. Mas é um vermelho com metálico, puxando para a tonalidade do vinho, que por incrível que pareça, a moto é muito bonita. Pois bem, deixa eu comentar uma coisa. Até mesmo pela cilindrada maior, a CG 160 ela tem uma cavalagem maior. Ela é uma moto mais potência a nível de cavalos. Mas eu tenho que esmerar a questão do cuidado que a Yamaha tem, porque assim, apesar da moto ela ser uma 150 e ela ter 12 cavalos e meio, ao torque máximo de 8.000 giros, ela é uma moto que ela foi feita com muito esmero, ela foi feita com muito cuidado. Inicialmente ela tem um farol, que na verdade é um canhão projetor de luz em LED. Ela tem aquele botão PAS, que por incrível que pareça, mesmo durante o dia, você consegue enxergar bem o PAS sendo dado. Ou seja, se você que está em cima da moto, você consegue ver o efeito do PAS em condição de trânsito. Quem está dentro de um carro consegue ver, porque ela joga um clarão muito forte. Outra coisa que eu ia falar sobre ela é a questão com o suporte de placa, a famosa rabeta. A rabeta dela é trabalhada até com alumínio, que tem um acabamento esmerado igual o da FZ25. Na verdade eu acredito que a rabeta dela, na minha opinião, é até melhor, entendeu? E aí ela tem aquele escapamento dela, que tem aquele acabamento mais próximo da FZ25. A questão do freio a disco nela, por incrível que pareça, eu dei uma volta nela. Aliás, eu devo até comentar sobre a volta nela, que quando eu fiz o mesmo caminho com a Full 125 e com a FZ15. E assim, na FZ15 é óbvio, por ela ter o pneu mais largo, por ela ter uma condição de freio melhor, eu pude, digamos que, cacetear ela melhor. Eu pude apelar um pouquinho pro lado esportivo dela. E sim, a diferença é brutal, mesmo se eu comparar com a maior concorrente dela, que é a Titan. Na hora que eu fiz as duas curvas à direita, na qual você entra na curva freando e já vai subindo nela acelerando, ela deitou bem, ela inclinou muito bem, ela inclina na mesma intenção que você inclina, que você deita uma CB Twister. E eu tenho experiência com a CB Twister do meu primo, já sabe, eu tenho algum costume com ela, mesmo passando muito mais tempo da minha vida na PCX, mas eu tenho alguma. Então assim, ela tem uma questão que ela combina demais com quem briga com a Twister. Ela briga
bem com a Twister se você levar em consideração preço versus qualidade. Ela é uma moto que se você desconsiderar a potência, porque ela é 150 cilindradas com 12 kg de 12 kg força-metro, comparado com a Twister, que tem, desculpe-me, deixe-me só corrigir a informação, porque eu acredito que eu já tenha feito algo de errado. Pera aí. Sim, desculpe, eu cometi um erro porque eu falei quilograma força-metro nela e não, na verdade não é essa a questão. A questão é que eu queria falar em cavalos. Ela tem 12 cavalos, enquanto a CG tem 14 cavalos, até mesmo pela diferença de 150 para 160. Tá? Em relação à Twister, a diferença é maior porque a Twister ela tem 24 cavalos declarado pela Honda. Eu não vou mentir, já teve gente que já testou a CB Twister em dinamômetro específico para moto e ela não passou dos 21 cavalos, mas aí é uma opinião minha, então desculpa. Tá? Mas vamos lá. Ela tem um acabamento, a FZ15, muito esmerado. Tanto a questão das aletas laterais, da asa lateral dela ao redor do tanque, o acabamento do paralama dianteiro, o acabamento do escapamento, porque ele é bem curtinho, ele é bem eliminado. A questão das pedaleiras do piloto, a posição de pilotagem dela, ela é um pouquinho melhor que a posição da CB Twister até, porque acredite se quiser, mesmo ela tendo essa posição, ela força um pouco o seu corpo a ficar na posição mais próxima do racing. E por incrível que pareça, numa moto de 150 cilindradas, que eu achei que não ia ser tão viável, você tá com um pouquinho com a perna mais flexionada, né? Menos reta, mais flexionada. No caso dessa moto fez muito bem. Resumindo, eu dei umas entradas nela em curva, no qual eu quis forçar um pouquinho a moto e por incrível que pareça ela respondeu muito bem. Em relação ao freio traseiro, que pra mim vem a maior vantagem dela. Porque quando eu fui fazer umas frenagens, e eu tô falando de Avenida Washington Luiz, eu tive o prazer de dar-lhe uma montada. Dei-lhe uma montada no freio traseiro dela, apertando com toda a força do mundo. E ela sim, ela freia muito bem. E o freio traseiro dela disco combinado com o freio ABS na dianteira, eu posso dizer com toda a certeza do mundo, ela freia muito melhor e freia muito mais rápido do que qualquer CG. É lógico, porque na CG o freio a tambor, ele na verdade ele dá uma atrapalhada. E ainda mais se você mantiver aquela... Desculpa, é horrível ter que falar isso. Se você estiver mantendo o CBS da Titan ativado. O CBS na PCX é ruim. Ele é realmente ruim. Mas na Titan ele é pior. Então todo motoqueiro mais ou menos entendido de moto, a primeira coisa que ele faz numa CG quando chega em casa é desabilitar a mangueirinha do freio combinado, e aí o freio traseiro da Titan ele se torna mais responsivo. Mas na questão da Phaser, na hora que eu precisei dar-lhe mesmo uma pancada no pedal do freio, não precisava, né? Eu fiz de propósito. Muito bom. E por incrível que pareça, com o pneu mais largo, ela demorou a perder as estribeiras. Ela demorou bastante para querer perder a traseira. Então não tem como eu falar algo negativo dessa moto. O que eu tenho realmente de ponto negativo dessa moto é o suporte da pedaleira traseira dela é preso no chassi. Então é uma peça de aço revestida, pintada como o restante do chassi da moto. A outra coisa que eu também notei e senti muita falta é que por ser uma Phaser, apesar de ser FZ15, mas tem escrito nela Phaser, faltou aquela moldurinha no suporte do guidão, no qual ela tem o nome Phaser ali, igual tem na FZ25. E assim, se eu acabar comprando essa moto, eu vou comprar essa moldurazinha no suporte do guidão para colocar nela, porque pra mim é o charme da Phaser 250, da FZ25, também é isso.
O DRL dessa moto, ele é muito grande, eu gostei pra caramba disso. Mas assim, o ergonômico, o banco em 2 níveis, a questão da lanterna dela sem LED, e é uma lanterna, pra mim, que em LED é melhor do que a lanterna da FZ25. A questão da rabeta, né, o suporte de placa, ele é mais curto, ele é mais próximo da rabeta da moto, então também é uma vantagem, ele não é tão jogado para trás. Porque quem quer rabeta grande, vai lá e compra uma KTM, entendeu? Compra uma Duke 200, uma 390 e tá tudo bem. Mas assim, a minha grande consideração é, essa vai acabar sendo uma moto que para quem vai comprar uma moto barata no Brasil, 18, 19, 20 mil reais por uma moto de entrada, 150 cilindradas, 160 cilindradas, barata. Quem vai usá-la para outros fins que não seja trabalhar, cara, não tem como a pessoa querer a CG. Porque é um espanco. É um espanco. O tamanho do disco de freio na frente, o sistema do freio dianteiro dela com ABS que funciona muito bem. É lógico que tem gente que vai desligar o ABS. Eu mesmo sempre fui um crítico muito longevo do ABS. Eu não sou muito fã do ABS, mas eu tenho que admitir que também no testezinho de pancada, de alicatada que eu dei nela, o ABS dela funcionou e ela freou a moto tão rápido que eu fiquei impressionado positivamente. Eu que nunca gostei de ABS dianteiro, não, aliás, odeio o ABS da PCX, tá? Acho uma merda. Mas na FZ25 o ABS funcionou muito bem. E assim, gastando ela como eu gastei, o freio dianteiro dela e o traseiro também, eles não fadigaram, não senti eles sofrendo para frear. E todo mundo sabe que freio dianteiro de moto, ele costuma sofrer um pouquinho, principalmente se você passa muito tempo na rua. Mas vamos lá. Eu acho que você não vai pegar uma moto dessa para passar muito tempo na rua, porque ela tem os pneus muito largos. O cara que vai usar essa moto para trabalhar, ele não usaria por ela ter um pneu muito largo, pneu com medida 140, 60, 140, 70. Hoje, eu estou falando de dezembro de 2022, um pneu desse custa R$ 700. E assim, comparado com o pneu da Titan, não dá. Deixa-me passar uma outra coisa. Então assim, minha crítica é essa, tá? O pneu traseiro dela dói. Dói. Vou falar que dói. Agora assim, se eu comprasse ela, é óbvio, eu iria comprar uma outra roda traseira e ia meter um pneu no máximo 110, 70 para trabalhar, porque a minha finalidade com a moto é trabalhar, mas também viajar. Eu quero uma moto que dê para eu pegar a rodovia e que eu não sofra como eu sofro na PCX. Para descer para Praia Grande é um... Enfim, entendeu? Mas eu gostei demais dessa moto. Ela é uma moto que realmente é muito acima da média. Ela é uma moto realmente incrível. De tudo. De aceleração, a tocada dela macia. Assim, ó. Vou falar a verdade séria pra você. Se você excluir a potência, esquece a potência. Esquece que ela tem 12 cavalos e meio e a CB Twister tem 24 cavalos. Se eu excluir o motor da equação, eu vou dizer para você que seguramente ela é uma moto muito melhor do que a Twister. O que a Twister tem de bom é o motor, é a força cavalar dela. Principalmente o torque em primeira e segunda marchas da CB Twister é absurdo. Mas, pra castigada que eu dei nessa moto, olha, fiquei realmente impressionado, viu? Eu, honestamente, por enquanto, a minha eleita para substituir a PCX é a FZ15 ABS e de preferência na Azul Racing ou na Midnight Black, porque olha, como ela já tem os acabamentos em preto,
Então quando você pega a Midnight Black, ela toda preta, inclusive as bengalas dela são pretas, eu acho que ela pode ficar uma preta sinistrona. Mas isso aí é questão para outro vídeo, entendeu? Mas poxa, eu fiquei muito impressionado, muito positivamente com essa moto. Ela tem uma proposta muito boa. A altura do tanque dela dá, pra mim que estou sentado, ela dá quase na altura do meu, subindo do meu abdômen, quase aqui no diafragma. Posição de pilotagem dela, por incrível que pareça, mesmo eu não gostando dessas posições de pilotagem, ela é muito boa. A proposta de acabamento dela, enquanto a Titan tem aquele guidão, eu vou botar a foto, o guidão dela também é muito bom. Suspensão, a largura da bengala de suspensão dela é outra moto, é completamente distinta e olha, honestamente, a minha moto eleita para substituir a PCX até então é a FZ15 ABS. Eu estou apaixonado por essa moto, por incrível que pareça. Estou pensando seriamente em passar em outra concessionária Yamaha só para fazer outro test ride nela, tá certo? Galera, se gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e passa na loja. Procura uma loja Yamaha, dá uma experimentada nessa moto que vou falar. A primeira impressão vai ser a impressão de sempre, porque essa moto é incrível, tá certo? Então, galera, forte abraço e até a próxima.